Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, especial de cobertura das eleições e agora encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos a senador. Nosso convidado de hoje é o candidato Fortunato Martins, que é candidato pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e o candidato que vem encerrar essa sequência com os 4 entrevistados aqui no Gazeta Entrevista. E como foi explicado no bloco anterior, ele terá o tempo de 30 minutos dividido em 3 blocos de 10 minutos. Ao final, o candidato tem 1 minuto para as considerações finais. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. A pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos, para começar essa nossa conversa: por que o senhor quer ser senador da República? Rogério, boa noite para você, boa noite os amigos da TV que fazem a TV Gazeta, boa noite os seus telespectadores. Olha, eu quero ser senador pelo Acre pela vontade de ajudar a mudar o Brasil e também ajudar a melhorar muito o estado do Acre. E ajudar a melhorar muito o estado do Acre, ajudar a mudar o Brasil, nós precisamos mudar prioridades no Congresso Nacional. E mudar prioridades no Congresso Nacional significa que nós precisamos mudar também representatividade no Congresso Nacional. E essa representatividade no Congresso Nacional precisa de uma representatividade identificada muito com a população que tem ido às ruas, que tem reivindicado melhoria na qualidade de vida, seja no sistema de transporte, seja na saúde, seja na educação, seja na geração de emprego e renda, em vários aspectos da vida. Nós precisamos de um bom viver, né? E para isso, então, nós precisamos de uma mudança na representatividade do Congresso Nacional. Especificamente do Senado, nós podemos dizer que o Senado tem se transformado num reduto dos grupos políticos que dominam as políticas nos estados, de forma conservadora também a economia. E nós podemos mencionar que esses grupos políticos se reproduzem também, né, em práticas políticas conservadoras e economicamente também conservadora, e acabam reproduzindo disparidades, e essas disparidades, consequentemente, reproduzem as desigualdades sociais que enfrentamos no nosso dia a dia. Caso o senhor seja eleito senador, que prioridades o senhor pretende estabelecer como primeiras medidas do seu mandato? As prioridades devem ser de relação do mandato com a população. Nós temos que ter uma legislatura voltada para dialogar com a população, né? Hoje a população praticamente não participa de um mandato de um senador, não participa do mandato de um deputado federal. Por quê? Porque o deputado apropria-se, ou o senador apropria desse mandato e passa a não ouvir a população. Agora, evidentemente que esse compromisso e essa relação é estabelecido a partir de agora, do processo eleitoral. Nós temos uma posição muito clara com relação à participação política. Nós, por exemplo, queremos fazer diferente, estamos fazendo diferente, não nos aliançamos com nenhum grupo desses ditos tradicionais e conservadores que aí estão. Preferimos fazer uma candidatura própria, saindo com uma candidatura própria a nível de Brasil. Luciana Genro, nossa candidata a presidente, Antônio Rocha, aqui o nosso candidato a governo, e eu, candidato ao Senado. A prioridade é nós dialogarmos e governarmos com a população, fazer uma representatividade no exercício pleno da democracia do mandato parlamentar. A grande cobrança da população tem sido a melhoria das condições de serviços do poder público, saúde, segurança, educação. E aí, o programa de governo do PSOL, em nível nacional, ele tem como lema mais direitos. De que forma o senhor, como senador, poderia efetivar isso, concretizar essa realidade? Olha, veja bem, esse ano agora nós estamos fazendo 60 anos da morte de Getúlio Vargas, 50 anos de golpe militar, né? E o que nós temos observado ao longo desses 50 anos, ao longo de 50 anos, o que temos presenciado, né, é que há um desmonte da coisa pública, né, um desmonte do Estado. Nós privatizamos empresas públicas, concessionamos recursos naturais, né, e, pasmem, concessionamos poços de petróleo, concessionamos florestas nacionais. Quando nós concessionamos e privatizamos essas empresas, logicamente que nós estamos retirando o direito do povo trabalhador. Mas o senhor não acha que o Estado, com esse volume todo de carga para administrar
né, e naturalmente que isso demanda recursos. O senhor se diz contra a privatização. Isso não seria um peso ainda mais para dificultar a mobilidade do Estado? Não, de maneira nenhuma, né? Até porque essas empresas são empresas que dão lucro à população. Aí nós temos que observar qual é o lucro. É o lucro social, né? Não é o lucro meramente do volume monetário que se fatura mensalmente, mas é o lucro social que a energia proporciona para a melhoria da qualidade de vida, para a manutenção das pessoas, alimentar, de medicamentos que são preservados, das questões das estradas que proporcionam a mobilidade da população, as questões da área de saúde, a questão da área educacional, que a educação deve ser uma garantia de todas as pessoas, tanto do ensino básico como do ensino superior, e nós estamos privatizando também isso aí. O Estado ele tem uma contribuição importante do ponto de vista social e esse é o maior lucro que o ser humano pode ter. Hoje, o que nós temos no Congresso Nacional? Nós temos a mercantilização daquela casa, por isso o processo de privatização, por isso o processo de concessão. Quando nós concessionamos uma empresa pública do setor elétrico, do setor de água, nós estamos precarizando o trabalho. Isso compromete a qualidade do serviço público, isso compromete a questão salarial, compromete a qualidade de vida da população, né? E aí nós aqui no Acre, por exemplo, temos muita experiência com relação à questão, por exemplo, da energia, né? O setor elétrico em muitas atividades estão terceirizados. Isso compromete a qualidade do serviço, não pelo profissional, mas pela condição a qual ele está exposto, né? Pelos equipamentos que muitas vezes não são adquiridos, pelo baixo investimento que a empresa terceirizada faz com relação à qualidade daquele serviço. O senhor ainda há pouco criticou o conservadorismo que há no Senado. E normalmente a política se faz com a participação dos grupos políticos que representam os setores da sociedade e naturalmente com as alianças. O senhor acredita que o PSOL, né, tendo essa posição de caminhar praticamente sozinho, né, o senhor acha que vai ter força para, no Senado, ter como mobilizar os demais parlamentares, como convencê-los de que essas mudanças são necessárias, sem que eles tenham uma aliança política? A primeira aliança política que deve ser estabelecida é com a população, certo? Se a população tiver o direito de participar efetivamente do mandato de um parlamentar, e se ela for mobilizada para isso, com certeza nós vamos governar, porque nós temos como governar com a população. Nós precisamos estabelecer. Nós, na verdade, precisamos ampliar a democracia, né, que é no sentido de mais pessoas participando, e aprofundar a democracia, que é aprofundando os debates, os conteúdos relacionados às temáticas que as pessoas querem que sejam encaminhados através das casas legislativas. E no caso da legislativa estadual, da legislativa federal, que é a Câmara Federal, e também do Congresso Nacional. Essa participação popular garante-se efetivamente um processo de governabilidade. Por que não? Porque, no caso, o Senado ele tem o papel de legislar e de fiscalizar a atuação do Executivo. Então, muitas demandas que a população cobra, elas podem ser transformadas em lei, mas quem faz cumprir, até pela questão do poder econômico, é o Poder Executivo. E aí, como é que ficaria essa sua proposta de efetivar essa mudança que a população cobra, mas sendo que a maior responsabilidade disso cabe ao Executivo? Claro, mas o Executivo, evidentemente, ele tem que estar... ele tem que ser direcionado também pela vontade popular. Essa é a grande mudança que nós queremos fazer no Brasil. Nós não podemos apostar num viés conservador de uma atuação parlamentar democrática e apostar num viés conservador do Executivo. Nós temos que permitir com que o Executivo e estimular a participação popular, inclusive nas atividades do próprio Executivo. No caso do Acre, candidato, qual seria, em caso de o senhor ser eleito, a sua relação com o Executivo estadual? Olha, do maior respeito possível, né? Eu estou dizendo que eu quero ajudar o Acre a melhorar muito, né? Como parlamentar, evidentemente, o processo eleitoral é o momento e o processo de relação enquanto da representatividade parlamentar, evidentemente que nós temos que superar. Agora nós temos as nossas convicções políticas de como devemos fazer o encaminhamento, mas nós temos que fazer com maior respeito, se for necessário votar matérias que beneficiem o povo do Acre, evidentemente, independente de quem seja o governador, do qual partido ele pertença, nós vamos prioritariamente e obrigatoriamente votar favorável a essas matérias. E aqui no caso do Acre, como é que o senhor avalia a discussão
Nós temos aqui, por exemplo, um modelo de desenvolvimento para o Estado, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento dos vários setores que compõem o tecido social. Como é que o senhor vê o momento atual e suas propostas em relação a isso? Olha, eu acredito que nós ainda, digamos, não nos identificamos com uma atividade que pudesse nos impulsionar muito mais, podemos dizer, para frente, fazer uma justiça social a respeito da geração de emprego e de renda. Nós ainda estamos em busca desse caminho. Agora, nós, pela nossa experiência, nós podemos observar o seguinte, que se nós tivermos um campo fraco, nós temos um Estado pobre. Se nós tivermos um campo forte, nós temos um Estado rico. A prioridade do pessoal aqui no Acre, nós gostaríamos muito de fazer um investimento na zona rural, apostando nas potencialidades que aí estão, né? Candidato, o seu tempo está se esgotando nesse bloco. O senhor continua com a sua resposta no próximo bloco. Depois do intervalo, nós voltamos aqui com essa conversa com o candidato a senador pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o candidato Fortunato Martins, encerrando aqui essa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. A gente volta daqui a pouco.